Deixa eu compartilhar um slide aqui com vocês. Espera aí. Compartilhar. Opa, compartilhando coisa errada. Pronto. Tá aparecendo? Tá, Vou apresentar para vocês. Tá gravando, Lisa? tá gravando Vou sim. apre- vou apresentar para vocês a comunidade Aira, uma jornada pelos espelhos da vida. A gente vai falar muito sobre espelhos. Hoje, o objetivo do nosso encontro inicial é falar um pouco sobre o que a gente vai viver, porque por mais que vocês tenham vindo sem saber exatamente do que se tratava, o que a gente iria trabalhar, eu acho importante trazer para vocês. Então, o encontro um é o início da travessia. A gente começa hoje, a gente dá a largada, e por mais que eu não traga conteúdo, tema, né? Porque não é uma aula, mas eu quero convidar vocês a refletirem para que ao longo dos próximos dias vocês estejam com uma consciência diferente, que vocês já possam dar essa largada com uma consciência diferente a respeito de quem vocês são, a respeito do que sentem, a respeito do que fazem. Por que comunidade? Por que que eu escolhi comunidade? Porque é um lugar onde a gente atravessa juntos. Cada pessoa tem a sua história, tem seus desafios e tem sua consciência, seu nível de consciência, né? E quando nós compartilhamos isso, algo muito poderoso acontece. Nós percebemos que a vida está nos ensinando através de espelhos. Tudo é espelho. É o que eu falo muito. Mas na comunidade eu quero falar de uma maneira mais profunda, porque geralmente esse tema, né, esse termo de falar dos espelhos caía em alguma aula, em algum encontro que vocês já tiveram comigo, mas eu quero destrinchar muito isso daí, porque no final é tudo muito mais sobre espelhos que nos fazem enxergar a nós mesmos, aos nossos, que nos fazem conectar com os eventos da vida, com os quais a gente se conecta, e às vezes nem sabe por quê. Por que que eu repito tantos padrões? Por que que eu trabalho, trabalho, trabalho e não ganho dinheiro? Por que que eu ganho dinheiro e o dinheiro evapora? Por que que eu me relaciono e eu sempre encontro pessoas querendo tirar proveito? Por que que eu não consigo perdoar? Por que eu não consigo encontrar um trabalho pelo qual eu me apaixone? Sabe, são tantos porquês que eu poderia trazer diversos exemplos. Nós carregamos muitos porquês e eu própria coloquei isso lá na minha página de vendas, que eu não estou ensinando apenas pelo que eu aprendi em formações durante esses meus 35 anos, quase 36 anos de experiência com o desenvolvimento humano. Eu estou aqui trazendo para vocês uma proposta de vivermos numa comunidade, porque eu própria fui limpando as lentes do meu espelho. Essas lentes que deixavam as lentes que estavam empoeiradas pela maneira como eu aprendi a enxergar a vida,
pela maneira como eu aprendi a me blindar a partir das dores que mais me machucaram, pelos eventos que eu criava para minha vida e que muitas vezes, até aprender, responsabilizava o mundo, os outros, os pais. eh, por todos os padrões que eu já rompi na minha vida, na minha história, que me conectaram com dores que eu hoje reconheço que se eu tivesse a consciência que eu tenho, eu teria sentido menos, eu teria sofrido menos, teria me machucado menos. E não que tenha erro nisso, não tem. A gente vai ter a liberdade de ser a gente mesmo nessa comunidade. A gente vai ter liberdade de entender que não existe certo e errado. Existe um movimento interno de cada uma. Existe cada uma carrega a sua história, né? E toda história é muito valiosa, muito bonita. Por mais que a gente olhe e pense assim, ah, mas minha vida é tão sem graça. Eu tenho essa quantidade de experiências que a Shirley tem e que ela compartilha e que outras pessoas trazem e que até escrevem livros. Mas se quisesse escrever, se olhasse a fundo para a sua história, você ia perceber que é um best-seller, porque todos nós carregamos histórias de superação, de dor, de alegria, de conquistas. Nós somos um pacote criado por mãos invisíveis que a gente não vê, né? Nós somos frutos da criação de algo sagrado. E esse algo sagrado a qual eu me refiro como Deus não erra, nunca errou. Então, peraí, se tem algo na minha história que está dando muito errado, que não está acontecendo como eu gostaria, se tem algo que se repete na minha história, eu escolho olhar para isso de um lugar mais aberto para entender que eu minha vida não tem erros. Tem sim camadas de poeira nas minhas lentes e que agora eu posso removê-las. E ao removê-las, eu posso aprender a manter a paz por mais tempo aqui dentro e também reconhecer onde é que estão os padrões que eu não estou vendo e por que esses espelhos refletem tantas histórias que eu não quero viver. Por quê? Então, esse é o objetivo da comunidade. A gente se fortalece quando caminha juntos. A gente se torna uma egrégora. Porque nesse momento eu me considero unida a muitas de vocês, a muitas que não estão aqui, porque eu sei que nós vibramos numa mesma sintonia. Nós queremos o bem. Nós estamos na vida o tempo todo olhando para o nosso próprio comportamento, para as nossas atitudes e decisões querendo fazer cada vez melhor, melhor para nós, melhor para o meio, melhor para o mundo. Essa é uma vibração que se encontra nas orações, se encontra nos pensamentos. Por vários dias, várias vezes ao longo do dia, eu me conecto com várias de vocês em pensamento. E sempre vem alguém. No momento que vem, eu faço uma oração. E eu acredito que muita gente também age assim. No momento que vem uma pessoa no pensamento, imagina algo de bom para aquela pessoa, uma pessoa querida. Isso é vibrar juntos, mas a gente poder falar, a gente poder compartilhar, a gente poder se virar do avesso para o outro. É claro que ninguém é forçado a nada aqui. Mas o quanto mais a gente se abre, o quanto mais a gente se escuta dizendo algo em grupo, mais a gente consegue compreender as nossas questões e ao internalizar isso, ao decantar isso no nosso coração, a gente consegue mudar. Que na verdade esse mudar é o voltar para dentro. A gente consegue então liberar, a gente consegue
abrir mão do que não serve, mas para abrir mão do que não serve, a gente precisa reconhecer o que não faz sentido. E nesse exato momento, muitas de nós poderíamos estar no Instagram fazendo coisas aleatórias, poderíamos estar num joguinho de internet, poderíamos estar assistindo TV, poderíamos estar remoendo coisas que aconteceram ao longo do dia que nos deixaram chateadas, tristes, com raiva. Mas não, quando eu estou aqui, escolho estar aqui, significa que eu tenho a oportunidade de voltar para o centro, de voltar para dentro, de me conectar com esse lugar aqui, que muitos chamam de alma e eu gosto muito de chamar de essência. E aí, o que aconteceu durante o dia que te aborreceu, você começa a olhar diferente. Então, o meu convite ao longo de todo esse período em que nós estaremos juntas é que, claro, eu vou propor reflexões, eu vou propor compromissos, mas que você esteja muito mais atenta a se observar, acima de tudo. Porque nesse movimento de me observar, de entender por que que um espelho batia e doía, por que que outro era tão recorrente, porque eu sou muito questionadora internamente. Esses porquês, partindo do pressuposto de que Deus não erra, me levou a investigar cada vez mais, porque vocês imaginam? Eu falo isso assim, até me perdoem o termo, né? Mas que Deus seria esse que permite que para uma pessoa as coisas fluam melhor do que para outra? Seria um FDP, não seria Deus? Não seria. Então, peraí, vamos agarrar a oportunidade que a gente tem de pegar a nossa história e falar: peraí, eu quero viver, eu quero realmente viver. Qual é a estrutura geral? Nós teremos 2 encontros por mês. O primeiro encontro, a gente vai fazer uma compreensão do espelho. Eu vou trazer um tema para a gente chamar de espelho em cada quinzena. Na verdade, um por mês. São 12. A gente vai fazer sobre essa compreensão do espelho apresentado no encontro uma reflexão e percepção do padrão. E por que que eu não estou chamando de padrão? Porque a gente sabe que o que molda a nossa realidade são os padrões internos que a gente tem. A gente sabe que isso molda muito, né? Que uma parte muito grande do que a gente colhe na vida vem desses padrões que nós carregamos e que não nos damos conta. É porque para enxergar os padrões, a gente precisa dos espelhos. Então, um evento que acontece lá fora que nem foi comigo é um espelho. É, uma briga direta com alguém é um espelho. Uma conexão com um perfil determinado de pessoas, eu me conecto muito, vamos lá trazer exemplos. Ah, eu me conecto muito com gente abusiva, eu me conecto muito com pessoas que me julgam, que me criticam, eu me conecto muito com pessoas que me abandonam, eu me conecto muito com N tipos de pessoas. A gente poderia falar, então vamos olhar para esse padrão, mas acho que a compreensão de olhar para o espelho, ela é mais simples, porque para pensar, o espelho não mente. Mente? Não, ele só revela o que é. Então, se eu olho por um prisma de, eu sou a responsável pela minha vida, não é o que o outro faz, não é o que está acontecendo no mundo lá fora. É o que eu escolho fazer para manter a paz dentro de mim. O espelho vai me ajudar muito mais, porque na decisão de ser honesta comigo, eu vou querer encarar esse espelho. Eu vou manter a flanelinha na mão
para tirar o pozinho sempre que aquele pozinho aparecer ali. E no encontro um de cada tema, né, a gente vai ter o nosso momento de partilha, que em comunidade é fundamental. Algumas pessoas falam mais, outras falam menos. Nós temos 2 horas. Eu não quero limitar vocês a serem objetivas demais, mas eu também não posso deixar que vocês contem muitas histórias, porque as histórias nos levam a dispersar do que é essencial a ser dito. Então, eu vou pedir sempre esse cuidado e, se precisar interromper, vou fazer isso com amor. E depois eu vou propor prática para a quinzena. Mas eu não vou propor nada assim. Nossa, agora você tem isso. Quem fez comigo a mentoria da prosperidade sabe que eu falava lá: escolhe um, escolhe dois, mas eu mandava uma lista com 15 exercícios, 10 exercícios. Eu não vou fazer isso. Eu vou deixar mais perguntas para vocês refletirem e se observarem, tá? Então, a comunidade vai ser leve. Por mais que a gente pense, meu Deus, um ano. Mas vai ser leve, vai ser gostoso. E, e o encontro 2 relacionado ao tema daquele espelho específico que a gente vai trabalhar, é para fazer uma integração sobre o que foi depurado ao longo dos 15 dias. Aí a gente vai ter um exercício e vai ter a prática para os 15 dias, uma prática que nos leve a ir adotando uma nova postura. Então, eu quero que vocês saiam dos encontros já com essa intenção. Que nova postura eu escolho ter diante dos acontecimentos da vida a partir de agora? E eu vou chamar de biblioteca de consciência, porque antes eu dizia assim, e até lá na página de vendas está errado. Eu dizia assim: a aula vai ficar gravada para vocês assistirem. É muito bom quando vocês podem acompanhar pessoalmente. Mas penso que ao longo de um ano é natural, é normal que alguém em algum momento não possa estar presente. E o acesso aos encontros, então não vou chamar de aula, eu vou chamar de biblioteca de consciência, ele vai ficar disponível para vocês. Os encontros vai ficar disponível. Eu vou enviar ao longo desta semana, antes do próximo encontro, um termo de confidencialidade. Porque eu conheço vocês, eu sei que eu posso confiar, mas a comunidade, ela vai permanecer de portas abertas. Novas pessoas vão chegar e eu acho muito importante para quem não sabe a importância de guardar o que se vive aqui. Isso é respeito ao movimento da vida de cada um. O que é seu, você pode compartilhar com quem você quiser, mas o que você ouviu aqui de alguém, que fique com você, tá? Então, isso é importante dizer porque para os encontros ficarem disponíveis, esse acordo precisa ser estabelecido. Vai anotando as dúvidas aí que eu já vou abrir para pergunta. Estrutura de cada encontro. Então, eu já disse, são 2 horas por encontro. Nós teremos o momento de chegada, onde todo mundo entra, né, e vai se fazendo presente, porque muitas vezes a gente sai do trabalho, de uma rotina intensa, e chega com a cabeça lá fora. No momento em que a gente chegar, é muito importante a gente já ir entrando nessa sintonia do grupo. E depois vem a chave da consciência, que eu sempre vou trazer conteúdo também. Não vai ficar só na partilha, só no ouvir, não. A gente tem, até porque quando eu proponho que a gente discuta sobre um tema específico, eu preciso trazer para vocês informações a respeito desse tema.
mas não é aula. Eu já falei isso 3 vezes, né? Ritual de integração, que a gente vai ter também. Sempre fazer uma integração daquilo que fez sentido, daquilo que, olha, eu consegui absorver isso, isso vai ser legal eu aplicar isso no dia a dia. Então, a gente vai ter minis rituais para fazer essas integrações internas daquilo que está fazendo sentido para o momento. E o encerramento. E o grupo de WhatsApp vai ficar aberto. Então, ali, eu tenho uma questão curiosa para compartilhar. Eu participo de muitos grupos, de cursos que eu já fiz, de formações, e eu vejo as pessoas muito ativas nesses grupos. Nos meus grupos, as pessoas são mais silenciosas. Eu respeito isso, como eu sempre falo, não tem certo e errado. Mas a comunidade Aira, ela, ela, ela pede que a gente realmente se conecte com as pessoas e não só comigo, porque eu já ouvi depoimentos de vocês sobre a fala de alguém, a partilha de alguém, algum momento em que eu promovi encontros em dupla, aqui pelo Zoom, distribuindo em salas. Eu ouvi pessoas me falarem que a história de tal pessoa ajudou a clarear uma questão que aquela não via ao longo de tantos anos, né? E que se viu também no oposto da história de alguém. Então, o compartilhar é o espalhar cura. Às vezes eu penso que não, que eu vou colocar isso, mas isso é bobo. Ai, mas eu não vou colocar isso porque eu tenho receio de falar. Fale aquilo que você se sente à vontade, mas não deixe de compartilhar. Acordos que guardam a energia do grupo. Então, este é um espaço de respeito. Respeito tem a ver com isso que eu disse sobre o que a gente vive aqui, fica aqui. Respeito também com o momento de vida do outro, né? Esse julgar interno que cresce muitas vezes dentro de nós, que a gente possa olhar dessa vez para isso com muito amor, entendendo que esse julgar está vindo de feridas nossas e não do que está me incomodando ali no outro, do que eu não gosto no outro. Então, o respeito ele é principalmente por quem você é, pela maneira como você chega aqui. Verdade, porque se a gente não se relaciona trazendo luz e sombras, a gente usa máscaras e armaduras. E quem usa máscaras e armaduras contribui para esse mundo adormecido, que está cada vez mais adormecido, enquanto a gente vê muitos despertarem. Muitos estão cada vez mais anestesiados. E a verdade cura, a verdade liberta. A Bíblia já diz: a verdade cura. Ela é o caminho, ela é a verdade. A verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Mas é o caminho. A verdade é o caminho. É o que vai realmente sustentar. Mas é como eu disse. Eu ainda não me sinto confortável para trazer uma questão que ainda me dói muito, tá tudo bem. Respeita o seu tempo, o seu momento. Escuta enquanto o outro está dizendo. É claro que a gente escuta no sentido de prestar atenção no que o outro está dizendo, por trás das camadas do que a voz é capaz de transmitir, ou a expressão facial, né? Porque aqui a gente está vendo o rosto. Mas escuta também a si mesma, porque na fala do outro, muita coisa é para você. O caderno diário é para você ir anotando seus insights durante a aula, o que está fazendo sentido. Olha, eu falando aula de novo, é hábito. Durante o encontro, responsabilidade emocional. Eu não consigo imaginar que uma pessoa possa sustentar a paz se ela não estiver nesse lugar. Responsabilidade emocional.
por várias vezes, já com uma nova consciência, eu me vi em meios que já não faziam mais sentido para mim. Eu me vi próxima a pessoas que, para mim, estão muito no raso, na superfície. Eu acho que não está cabendo mais. Não é só na vida da Shirley, mas não está cabendo mais na vida de quem a gente vive aí uma transição planetária, né? Não está cabendo mais na vida de quem quer se posicionar em alinhamento com essa força maior. O fato de permanecer aonde a gente sabe que não cabe. A responsabilidade emocional é saber que aquilo não está me fazendo bem. Eu escolho mudar. E nem sempre isso é um movimento rápido. Às vezes vai levar muito tempo. Cada pessoa tem o seu contexto, mas o movimento precisa iniciar a partir de uma decisão. Sem julgamento, porque o julgamento pode ter julgamento. Agora, até pensando bem, pode ter julgamento interno em pensamento com a única finalidade de você saber que isso é seu, tá? Não é do outro. Então, se for com essa finalidade, que possamos julgar muito, porque assim, com esse olhar de responsabilidade sobre nós, a gente vai começar a se perceber melhor. Então, tá tudo bem julgar nesse sentido. Aqui não tem salvadores e não tem vítimas, tá? Não tem. Então, basicamente, o que eu achava fundamental dizer é isso. Esse, então, é um círculo de travessia. Quais são os pilares desse círculo? Identidade. Eu posso ser eu. Eu posso ser eu. Olha que bom, eu encontrei um lugar onde eu posso ser eu, onde eu sei que se eu for julgada, aquela pessoa que está me julgando está, na verdade, se percebendo, porque ela aceitou o convite de olhar para si com honestidade. Então, não é sobre mim. Eu, então, sou convidada a não me julgar mais. Eu posso ser eu. Profundidade, porque no raso não dá. Não, não dá. Eu não conseguiria fazer essa comunidade acontecer se fosse para vir assim com narrativas bonitinhas ali. Não. E já faz muito tempo que isso não cabe. E já coube na minha vida. Já coube, porque eu acho que as camadas vão sendo removidas e a gente vai, nossa, vai passando a ter uma compreensão maior. Antes. Eu era manipulada por pessoas que eu acreditava e confiava e não percebia que eu estava sendo manipulada. Hoje não. Hoje é mais difícil. Hoje, isso é o que a gente vai viver na Aira, vai permitir que vocês também consigam isso. Hoje eu consigo perceber no movimento de de uma pessoa no Instagram, a maneira como ela se posiciona, a maneira como ela traz o conhecimento, como ela compartilha tudo que ela tem para entregar. Eu consigo perceber onde é manipulação, onde é uma entrega genuína de um lugar profundo. O lugar profundo, ele não vai vender para você uma vida perfeita. Nunca. Não vai. De profundidade, de um lugar profundo. E se vocês que estão comigo, todos aqui estão comigo já tem um tempo, né? Sabem que eu falo muito sobre não tem o cheguei lá. Não tem. Quem vendeu o cheguei lá, foge, porque você está gastando a sua própria vida. E pertencimento, né? É sentir que a gente pertence a uma necessidade humana, mas esse sentimento de pertencimento ele se fortalece quando nós
nos relacionamos a partir de quem nós somos com profundidade. Então, esse é o círculo da verdade, da sua verdade. Eu nunca vou levantar uma bandeira e falar isso é uma verdade absoluta. É para mim. Se fizer sentido para você, muito bom. Se não fizer, qual é a sua verdade que te sustenta? E aí, nesse círculo, tem a chave da consciência, porque a todo instante a gente vai, vocês vão se sentirem convidadas a, a olharem para si, para a consciência de vocês. Então, é um movimento de despertar. E o ritual de integração, porque tudo que a gente. O nome já fala, né? Integra. Não é só eu escuto, eu vejo, eu faço. Porque muita gente está fazendo sem integrar. É integro, eu integro. E esse integrar é um movimento muito forte da Aira. E a espinha dorsal da Aira é uma travessia pelos espelhos da consciência. E por isso que eu trouxe, não vou falar deles agora, mas eu trouxe, estou trazendo 12 espelhos que o meu coração sentiu de trazer. Dentro dessa ideia de falar dos espelhos, a gente vai falar sobre a vida, a gente vai falar sobre essência, a gente vai falar sobre feridas, a gente vai falar sobre dores, a gente vai falar sobre medos, a gente vai falar sobre conquistas, a gente vai falar sobre avanços, a gente vai falar sobre aquilo que dá para a gente a sensação de que, opa, hoje eu caminhei mais um pouquinho. Hoje eu me sustento um pouquinho mais. Essa espinha dorsal da Aira, ela tem essa função de sustentar. O que eu vou trazer aqui é para que seja sustentado na prática, no dia a dia. Então, se eu tenho uma lista de coisas para fazer, a Carla falou dos compromissos e o medo, né, de chegar aqui e ter mais coisas, será que vai caber? A consciência que eu vou adquirir aqui vai me ajudar a olhar melhor para tudo o que eu assumi fazer. Então, eu vou te dizer uma coisa, Carla, e para quem servir. Eu já me vi nesse lugar de dizer não, de falar não. Agora eu vou falar não, porque eu já assumi compromissos demais e se eu digo sim, alguma coisa vai ficar capenga, não vai funcionar muito bem. É... Peraí, deixa eu voltar aqui. Aí, quando o pensamento acelera, eu vou demais. Peraí. Um dia, lembrei, tomando consciência, eu olhei para várias coisas que eu gostaria de concluir e falei assim: isso aqui está me agregando? Eu preciso. E teve coisas que eu deixei pelo caminho. A gente não precisa ter compromisso com o erro. Eu falo isso muito. E erro não é a escolha que você fez lá atrás, é permanecer numa escolha só porque disse que iria até o fim. Então, eu já deixei cursos para trás, eu já deixei livros para trás, comecei ali, e esse olhar de consciência mesmo. Espera aí, é a minha vida que está em jogo. Eu preciso disso? Que isso vai mudar na minha vida daqui 5 anos? Daqui 1 ano? Que diferença isso vai fazer? É como a tarefa da Lisa essa semana. Eu gosto, vou dar esse exemplo porque é bem interessante, né? As crianças de hoje já questionam. Nós não questionávamos, nós fazíamos. Então a gente pode aprender com elas. Ela chegou em casa com a seguinte tarefa: pergunte para alguém da sua família quem esteve em Olinda e qual foi a lembrança que trouxe de lá, dessas lembranças regionais, para as pessoas queridas? Algo assim. E eu sou a única pessoa do meio que tinha ido em Olinda. E ela veio me perguntar. E aí eu falei assim: Elisa, eu não sou consumista. Eu nem gosto muito dessas coisas.
Se eu posso ter trazido algo com um significado que eu gostei, mas assim, eu não lembro. Eu não acho que eu comprei alguma coisa. Vovó, eu preciso descrever. Eu falei, você concorda que a pergunta está errada? A pergunta está completamente errada. Você precisa descrever com verdade. Ela é verdade, vovó. Então, assim, os livros, para que essa criança precisa disso? Para quê? Por que que não pode ser mais simples? Já que está ensinando cultura, folclore, ensina de um jeito mais objetivo, prático e lógico. E a escola dela é uma das melhores daqui. Muito boa. Então, assim, não é criticando a escola, mas existe um sistema ainda arcaico. Enquanto nós temos acesso a tantas informações a nível mais profundo, enquanto nós temos acesso a, a gente, eu acredito que hoje a gente tem muito mais condições de acessar a nossa sabedoria interior do que antes, porque hoje nós temos mais informações sobre nós. Antes a gente tinha sim a intuição e podia contar com ela, e a sabedoria sempre esteve dentro de toda a humanidade. Mas agora eu tenho meios e meios e meios de me conhecer. Então, aí vem outra questão, né? Diante de tudo isso que eu estou fazendo, algumas coisas eu escolho deixar para trás, mas algumas eu olho para elas e falo assim: peraí, eu fiz isso. Se eu estou carregando esse tem o quê há tanto tempo, e se eu tirasse um dia e ficasse por conta de concluir, já que isso é bom para mim? E assim eu me organizava, fazia e me liberava. O que faz a gente tomar esse tipo de decisão é a nossa consciência desperta, apurada. Então, a vida não repete situações para nos punir, mas aproxima o espelho até que possamos nos enxergar com mais consciência. Imagina a mão de Deus, vamos pensar assim, uma mão de sabedoria descendo do céu, vamos imaginar assim, com um espelho esfregando na nossa cara e a gente desviando e desviando, e ali ela vem e bota o espelho, e bota o espelho e a gente não vê. Até quando? Até quando? Ah, chegou a hora, chegou o momento da gente olhar mais profundamente e nos dar a bênção de, de olhar para a nossa história e falar assim: nossa, tá tudo tão simples. Eu acho tão bacana dizer isso, porque eu, até um tempo, e por muito tempo, até pouco tempo, e por muitos anos, o que eu estou vivendo foi um grande sonho do meu coração, mas um grande sonho. E nos 3 últimos anos, 2 últimos anos, quem me conhece sabe o que aconteceu, que mexeu muito comigo. E esse mexer comigo me levou para um lugar, assim, para uma caverna, bem escura. Mas eu tive que treinar meu olhar para enxergar o que precisava dentro de mim. Foi muito bom. Tudo é válido, né? E de repente, hoje eu acordo, tem um mês e pouco que eu estou aqui em Uberlândia, né? Eu tenho um companheiro, agora estou casada, né? E eu sinto uma emoção tão grande, e às vezes eu choro. E eu penso assim, meu Deus do céu, até um tempo atrás isso era um sonho grande. E hoje eu olho e falo assim, é simples, é tão simples. Aos olhos dos outros lá fora, não tem purpurina, mas no meu coração tem, porque quem está aqui dentro vivendo cada detalhe da história sou eu. E olha como isso é maravilhoso. E aí, quando eu falo para vocês do espelho, foi porque finalmente um dia eu aceitei olhar no espelho de frente. Eu aceitei encarar aquilo que eu não queria ver. E nesse sim, para essa imagem minha mesma que eu vi naquele espelho, eu iniciei um movimento com uma nova consciência. E esse movimento que parecia que não estava indo, na verdade estava construindo.
a aula, o encontro de hoje, ele tem uma construção sutil aí dentro de você. Está acontecendo algo sutil aí dentro, uma mudança mínima que talvez você não vai perceber a curto prazo, mas vai perceber lá na frente, porque quando eu disse para vocês que eu tenho gestado essa comunidade há muito tempo, antes de conhecer a Lisa, o Luiz Fornari já tinha me falado muito, Shirley, começa uma comunidade e eu gestando e gestando porque a comunidade não tem fim. Eu não vejo um fim, eu vejo um trabalho contínuo, porque a vida não é assim. E aí, o que me deu assim o insight para dizer assim, não é agora, foi quando eu comecei a lembrar das comunidades que eu já estive, que eu já participei e que ali naquele encontro, às vezes uma pessoa falava uma frase e eu trouxe para a vida. Às vezes aquela outra pessoa me dizia uma palavra no momento de vulnerabilidade e eu trouxe isso para a vida e isso me fortalece. Então a gente vai trazendo na nossa bagagem vários antídotos para as dores que a gente vai encontrando ao longo da vida. Então vamos olhar para o espelho que se apresenta com amor. E finalmente a essência da Aira é maturidade emocional. Se eu não tomar as rédeas das minhas emoções, eu não vou mudar muita coisa. É a prosperidade sustentada, essa sensação de olhar e falar: nossa, quanta gratidão. Mesmo que sua vida ainda não esteja acontecendo como você sonha, pode ter certeza que você já vive uma partezinha desse sonho. Um pequeno movimento que você já fez já é parte desse sonho. Tem algo grande acontecendo enquanto a gente dorme. A essência também são os espelhos da consciência e a travessia compartilhada, porque ninguém atravessa a vida sozinho. E aí, eu vou colocar um slide para vocês, mas antes eu quero saber se tem alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade. Não? Então eu vou colocar esse slide para vocês, o próximo, e é um exercício de consciência do seu momento atual, de como você está. É, responda assim com muita presença e honestidade, porque isso vai te acompanhar e vai ser para você também uma biblioteca de consciência. Não é só a aula, o encontro. Até o terceiro encontro eu parei de falar aula, tá? Tenham paciência comigo. Não é só o que você vai assistir aqui, receber aqui, viver aqui, mas é o que você também vai. Aliás, é o mais importante, né? O que você vai compreender de tudo isso. Então, quais são as perguntas? Em que, o que em sua vida fez você sentir que era hora de buscar um espaço como este? Se pudesse descrever o momento atual da sua vida em uma palavra ou imagem, qual seria? Existe algum padrão ou situação que você percebe se repetindo em sua vida e que gostaria de compreender melhor? O que você sente que precisa fortalecer dentro de si neste momento da sua vida? E qual intenção você traz para a sua jornada dentro desta comunidade? Só um adendo aqui. Tem mais perguntas hoje, porque hoje é o nosso primeiro encontro. Eu não vou passar muitas coisas para vocês ficarem escrevendo, até porque muitas vezes uma pergunta já dá uma página inteira. Então, agora eu preciso que vocês me tragam o máximo de informações sobre vocês, para que eu possa estar integrada com o momento de cada uma.
por mais que a gente esteja em grupo. Vamos dar, são 8h28. 10 a 15 minutos, com 10 minutos eu volto aqui. Quando for 8h38, 8h40, eu volto aqui para dar um sinalzinho para vocês finalizarem. 10 minutos eu acho que dá para escrever muita coisa. Se precisar de um pouquinho mais de tempo, eu dou. Enquanto isso, se tiver que ir ao banheiro, podem ir. Vai e volta rapidinho. Eu vou fazer isso agora, tá? Então, vou interromper o compartilhamento. E agora eu quero ouvir vocês. Quem começa? Posso começar. A Então, vamos falante. lá. A falante. Bom, eu não anotei a pergunta, mas eu vou anotar, vamos pôr pela primeira, tá? Tá. Bom, o que que me trouxe aqui, né? Vou resumir. A minha necessidade de continuar me conhecendo e trazendo algumas respostas. Porque muitos workshops, cursos, lives que eu participei me trouxeram grandes insights, né? Me trouxe, mudou muito, melhorou muito a minha vida, trouxe muitos conhecimentos que eu consegui mudar muitas coisas, me ajudou muito. Mas muito e eu e vivendo isso, né, o que que eu percebo? Que tem muitas coisas que eu ainda não consigo identificar e resolver o que acontece, né? E eu passei por uma situação semana passada que me veio muito na mente disso, né? Eu olhava para a situação e pensava assim, por que que isso está me incomodando, né? Isso é do outro, mas está me incomodando muito, né? Porque foi uma decisão com o outro, mas que aquilo me incomodou a semana inteira. E aí, eu não consegui essa resposta, né? E eu acho que assim, mas eu sabia que ali eu tinha tem uma resposta minha, né? Por que que aquilo estava me incomodando? Então, eu acho que é isso, né? É conseguir, eu quero buscar esse entendimento no meu comportamento e no meu sentimento, para entender o que que aquilo tá, me, me traz, né? Buscar essas respostas para me avaliar mesmo, para entender por que que eu estou sentindo, por que estou me comportando dessa forma. Então, essa busca. A resposta, só comentando essa sua resposta, né? Nem sempre a resposta vem na hora, mas quando você já identifica o que é seu e o que não é seu, de certa forma você também percebeu que tem algo para você, porque se perguntou por que que isso me incomoda tanto. Às vezes a resposta leva um tempo, mas se ela já foi, você já jogou essa resposta para o universo, ela volta. Em algum momento você vai entender, ou não, ou vai mudar, quando menos perceber, algo mudou. E para de incomodar, né? Para de É. incomodar. Aí, o segundo era descrever, né, em uma palavra, uma figura.
Para mim, a palavra é vontade, Que bom. né? A terceira, sim, que eu tenho dificuldade, e eu acho que a minha dificuldade, até a gente falou no curso que eu fiz com você, que era muito aquela questão do relacionamento, né? De manter ou de estar num relacionamento, de continuar um relacionamento. Então, Uhum, isso é uma coisa que é uma busca que eu tenho, que já entendi muita coisa, até com aquele último curso que a gente fez, me trouxe muitas respostas, coisas que ficaram para trás realmente, mas ainda tem aquela coisa que talvez é só o caminho agora, entender um pouco mais para que possa a energia mudar e ficar disponível, né? Ficar disponível para isso. Esse é um ponto. sim. E o 4 é a continuidade no processo para que. E aí eu vou falar, não sei se é, mas eu acho que a palavra é mesmo disciplina para mim, sabe? A continuidade Uhum. para eu ter disciplina e coisas que são para mim, porque eu tenho muito para o outro, mas assim, e às vezes eu começo a fazer os exercícios, tá indo bem, mas quando eu vejo, eu tô me dando uma desculpa para faltar, e quando eu vou, vai tudo bem. Mas é uma coisa que eu preciso de disciplina, porque eu sei que assim talvez você não vai gostar, mas eu tenho que ter disciplina de fazer porque aquilo vai me fazer bem. Então, eu acho que é Uhum. essa busca dessa continuidade para disciplina, para mudar um hábito, para ter continuidade num hábito, né? E a outra minha intenção a minha intenção que eu trago seria a intenção de conhecimento e de compartilhamento. Que bom. Obrigada, Carla. Gostei das suas respostas. Não tem resposta certa ou errada, né? Gostei da sinceridade que identifiquei em suas palavras. E agora, quem mais? Eu posso falar. Então, vamos lá, Gi. A primeira, eu coloquei o que em minha vida fez eu sentir de buscar a comunidade é que eu me sinto mais fortalecida em grupo. E eu tenho uma rotina certa também, que a cada 15 dias tem um encontro com as pessoas certas e para olhar dentro de mim. E claro, né, que porque é uma comunidade sua também, né, Shirley? Que onde Olha, você está, eu quero estar. É o 2. tá. Integrar. Absorver tudo o que eu venho aprendendo, as minhas novas verdades. 3. Padrão de querer ajudar sempre, mesmo quando não me pedem. Então, é assim, parar de ser tão boazinha, de ser tão solista, se não me pediram. Isso eu tenho que aprender a quebrar esse padrão. 4. Confiar mais em mim. E 5, a intenção de me conhecer melhor e tomar consciência do que tiver que tomar. Muito bom. É, quando você fala assim, não, porque também é para estar com você, né, Shirley? Porque tudo que você faz, eu gosto de estar. Vamos trazer já com esse olhar da comunidade que tem na proposta da Aira para algo, para a sua responsabilidade emocional. Algo dentro de você disse para você estar aqui. Não sendo eu a resposta, o que foi que disse para você? Vamos trazer isso totalmente para você. O que que te fez se conectar? Você confia por quê? Porque eu gosto de estar em grupo, porque eu acho que eu fico mais comprometida comigo, Tá. Tá em vendo que essa grupo. resposta vem assim de um lugar de eu faço escolhas. É muito bom ouvir. Ah, eu gosto de você. É muito bom ouvir e eu recebo mesmo com muita alegria por saber que eu faço diferença. Mas quando eu penso muito assim, eu tô com aquela pessoa, eu gosto muito dela. E eu já tive muita gente assim. O que fizer, eu tô dentro. Mas o que é que me desperta aqui?
trazendo para mim a escolha mesmo. Ah, eu escolho porque desperta coragem, desperta força. Então, é isso. Resposta de protagonista. Obrigada, Gi. Esther, É, todos os nossos encontros, eu sempre falei para você que eu estava porque era com você, né? Mas ao longo da nossa jornada, eu me despertei, né? Para mim, para aquilo que eu precisava, com os meus valores. E hoje eu estou aqui porque eu já caminhei, eu já despertei, e eu sinto essa necessidade de avançar, né? Eu não quero ficar aonde nós paramos, né? Então, é essa necessidade de avançar, de expandir mais, de me permitir mais, né, com relação a essa descoberta do meu ser, né, que a gente começou lá atrás, né, e a nossa jornada foi linda, mas hoje não é só por você, é por mim mesma, né? É para essa questão. E com relação ao que me definia hoje, com uma imagem, eu cheguei a sonhar essa noite com uma casa grande, com as paredes brancas, né? Com algumas partes de vidro, e eu encantada ali dentro daquela casa, e pertencendo àquele lugar e com certeza que eu merecia estar ali, que aquela casa poderia ser minha, e ela cheia de plantas, né? Então, hoje é a imagem que me representa. E com relação ao padrão, ainda é falta de merecimento, mesmo com relação ao sonho, né? Porque o sonho é um despertar, mas não significa que eu estou vivendo ele plenamente. Ainda preciso melhorar a minha autoestima, eu tenho trabalhado isso todos os dias, fazendo estou no carro, estou em algum lugar, eu estou fazendo uma meditação, estou escutando a Louise Hay, né, com o espelho, com essas questões. E a intenção de estar na comunidade é porque, primeiro, que essa palavra me atrai, né? Eu sou muito de acreditar que nós não, sozinha nós não conseguimos nada, né? Assim, a gente fica muito perdido, fica deslocado, né? O mundo está cheio de informações o tempo todo e muito rápido, então é muito fácil da gente olhar para o lado e se perder. E quando a gente está numa comunidade, essa palavra me encanta, assim, chega a ser uma egrégora, né? Aquela coisa gostosa, os outros grupos que você formou, então você realmente tem esse magnetismo de atrair pessoas, né, que se conectam mesmo com você, com a sua essência, e aí isso faz a comunidade também ficar gostoso, ficar leve, né? A gente acaba criando umas conexões bem interessantes, bem profundas, né? Porque eu também sou dessas que não gosto de superficialidade. O mundo está nos puxando muito mais ainda para essa superficialidade, né? Então, voltar para dentro de nós e ser mais profundo, primeiro com a gente, né, com as nossas verdades, e depois com a comunidade. Então, no dia que você falou no grupo, eu falei assim, não, eu não vou entrar, porque eu já fiz muita coisa com a Shirley e tal, e tentando ali me convencer, né? E eu sou muito de sonhos, né? De sono, eu me conecto, eu não sei explicar, mas assim, eu acordo com alguma coisa. E eu acordei com meu coração aquecido, foi quando eu falei para você, quando você abrir, eu quero estar, porque falou forte dentro de mim esse chamado, de estarmos juntas durante esse ano, que eu acredito que vai ser uma expansão daquilo que você falou, que pode ser que a gente não perceba, é aqui, né?
é uma pitadinha aqui hoje, uma palavra, uma chave que vira, e quando a gente vê, a gente está virando um monstro assim de interno, né? Então é sobre isso. Gratidão por estar aqui, por permitir estarmos juntos aqui essa noite. E eu estou mais intensa aqui do que da última vez que estávamos, né? Eu estava muito desconectada de algumas coisas e percebi que eu estou aqui de verdade, estou inteira, estou com vontade, né? E transparente. É. Eu me sinto tão grata porque você me achou no Instagram, né? Falou que queria tomar um café comigo e eu te recebi e me conectei muito com você. E, e aí, quando eu olho para trás, e isso já deve ter uns 5 anos, né? Quase. Fato, Quando Ângela. eu olho para trás, porque aí você veio, fez um retiro, fez de novo, fez um retiro outra vez, Né? participou de várias coisas comigo. Mas é muito bom, é muito gratificante olhar para a sua vida hoje e perceber o quanto você já caminhou, o quanto você já construiu, o quanto você já liberou o que não te servia, o quanto você já tomou o seu lugar. Então, sabe assim, eu celebro do fundo do meu coração. E eu tô doida para falar com você, para te ouvir, para saber dos detalhes, porque eu sou assim, viu, gente? Vocês não me dão espaço, não. Que eu gosto de acompanhar. A gente está aqui no grupo e tudo, mas puxa vida, né? Eu olho para vocês assim, não interessa se tem 2, 3, 10, 50. Eu quero me conectar. Eu quero realmente me conectar, conhecer a história. Vocês têm histórias tão lindas e é um presente para mim ouvir, acompanhar, ver o crescimento e agora estar aqui com vocês nesse movimento de de uma nova consciência, de uma consciência mais expandida. Gratidão, viu, Esther? Gratidão imensa. Bom. A gente tem a Ângela e tem a Natália, que não abriram as câmeras, e eu não sei se nesse momento é inviável para vocês, mas se for possível abrir pelo menos o microfone, compartilhar um pouco do que do que vocês escreveram, eu vou ficar muito feliz. Eu escrevi aqui também, posso compartilhar. Pode. Eu não ia te deixar para trás. Não, mas se quiser esperá-las também, só falei porque talvez ela Não, ainda esteja ajeitando a em câmera. Ângela e ela saiu. Ângela, se você quiser compartilhar, fique à vontade, é só abrir o microfone, se não quiser abrir a câmera. E se não quiser também, tá tudo bem. A Lisa vai falar agora. Se eu ver que o microfone abriu, a hora que ela terminar, é você. Vamos lá, eu coloquei aqui, mesmo estando, né, trabalhando na equipe da Chile, tem também, né, o estar aqui e participar. Então, o que que me fez sentir estar aqui, né? Eu quero estar por estar em movimento, por querer esse movimento. E também por algumas questões que eu passei no ano de 2025, por questões de saúde, né? Então foram várias coisas ali que refletindo, me assustou um pouco, né? De pensar por que isso está acontecendo ou para quê, né? E também a questão do relacionamento, meio conturbado. Há poucos dias parecia que estava tudo maravilhoso e de repente parece que acabou. E se eu pudesse descrever o momento atual, é uma expressão que seria uma pausa estratégica, apesar de parecer contraditório, né? Eu estou em movimento, mas eu sinto a necessidade dessa pausa estratégica e dei uma pausa em várias coisas para justamente ver o que faz sentido continuar, o que não. E se existe algum padrão, né, que eu percebo se repetindo, sim,
Então, uma questão relacionada à saúde são quadros de enxaqueca crônica que me fazem parar tudo. Então, já aconteceu 2 momentos fortes na vida, e aí começou a acontecer de novo no final do ano, eu me assustei com isso, então eu vejo que é um padrão. E também essa questão do relacionamento, começa intenso e termina bruscamente. O que que eu preciso fortalecer dentro de mim? A autoconfiança e o sentimento de plenitude. E qual que é a intenção que eu trago? Encontrar um espaço de confiança e de desenvolvimento. Obrigada, eu amo. Ela fala, né? Sou da equipe da Chile, minha parceirona. E é tão bonito ver que tanto ela quanto a Luana, quando estão aqui, se entregam. E isso é muito bom, porque a gente aproveita a oportunidade, né? Eu também, quando estou preparando esses encontros, eu também faço tudo isso comigo, né? Eu refaço se eu já fiz. E é sempre diferente. Sempre um insight novo, um aprendizado. Como é bom a gente se permitir. Meninas, eu quero convidar vocês para a gente fazer uma meditação. Eu vou deixar para os próximos 15 dias algumas perguntas para vocês refletirem e responderem. Esse caderninho que vocês têm é um diário que vocês, se tiver num caderno improvisado, providencia depois um outro que possa ficar exclusivamente para suas anotações da Aira, aqui na Aira, ou durante, né, esse tempo que a gente vai passar juntas, porque é muito bom, essa prática, ela nos ajuda a integrar, e integração, como eu falei, é muito importante. Integrar aquilo que a gente está sentindo, que a gente está compreendendo. Então, deixa eu colocar uma música aqui. E eu vou colocar a música, vocês vão me sinalizar se ela tá muito alta, como que ela tá. Porque aí eu ajusto e a gente começa. Cadê? Áudio do computador. Tá aqui. Ela começa baixinha, depois vai subindo. Tá muito alta, tá baixa. Dá para ouvir minha voz e dá para ouvir a música. Eu só ouço sua voz, eu não ouço. E a música. Tá ouvindo? Você tá, Carla? Acho que dá para baixar um pouquinho a música. Ai, Carla. Ah, então é a minha conexão. Então é um problema com a... Não, Eu não ouço é nada. melhor você deixar sua música no mínimo. Realmente, quando você fala, o som tá mais alto. Deixar em qual? Deixar no mínimo, bem baixinho. Tá, porque depois eu falo e a música cresce, né? Tá. Na hora que você falou, estava muito baixo a sua voz. Carla, mesmo sem música, o mais importante é que essas palavras toquem no seu coração. Então, eu vou pedir para vocês, primeiramente, dar uma espreguiçada, já relaxando o corpo. Às vezes a gente fica muito tempo numa posição e cansa, né? E encontre uma posição o mais confortável possível. E feche os olhos. Expire devagar.
Uma vez. Quando a gente respira devagar, de preferência de olhos fechados, a gente se coloca num estado total de presença. E é desse lugar que a gente recebe tudo de melhor que está chegando para nós. Respire como quem chega em casa depois de uma longa caminhada. Sinta o ar entrando e saindo, sem pressa. Com certeza você chegou aqui carregando histórias que nem sempre puderam ser contadas. Histórias de força, de recomeços, de silêncios que ninguém viu. Cada uma de nós conhece caminhos que só o próprio coração percorreu. Momentos em que parecia que era preciso ser forte demais, ou seguir adiante mesmo quando ninguém entendia o que se passava por dentro. Mas hoje, aqui, neste instante, algo muito bonito está acontecendo. Porque quando algumas almas se encontram com a intenção sincera de crescer, Deus sempre passa pelo meio. Talvez essa comunidade tenha nascido exatamente para isso, para lembrar algo que às vezes a vida tenta nos fazer esquecer, os acontecimentos da vida. Mas nenhuma travessia precisa ser feita sozinha. Existe uma força muito silenciosa nos conduzindo, mesmo quando não percebemos. Existe uma sabedoria maior costurando encontros, criando caminhos, abrindo portas que ainda nem conseguimos ver. E talvez o simples fato de você estar aqui hoje seja parte desse cuidado invisível. Respire mais uma vez com consciência e leve sua atenção para dentro do seu coração. Imagine agora que bem no centro do seu peito existe uma pequena luz. Uma luz suave, antiga, sábia. Essa luz é a parte de você que sempre soube o caminho, mesmo quando houve dúvidas, mesmo quando houve medo, ela nunca se apagou.
Ela apenas esperou o momento em que você estaria pronta para escutá-la novamente. E talvez este seja um desses momentos. Sinta essa luz crescer um pouco mais. Ela se expande, aquecendo o seu coração, tocando sua história com gentileza, não para apagar o que aconteceu, mas para lembrar que em cada parte da sua vida houve aprendizado, houve força, houve crescimento. Respire e dentro de você diga em silêncio: eu me permito caminhar com mais consciência. Eu me permito receber aquilo que a vida deseja me mostrar. Agora, imagine que essa luz dentro de você também se conecta com a luz das outras mulheres que estão aqui. Várias pequenas luzes formando um campo de presença, de cuidado, de humanidade. Nenhuma igual à outra, cada uma com sua história, cada uma com sua beleza, cada uma com a sua travessia. E ainda assim, caminhando juntas por um trecho da jornada. Talvez seja exatamente isso que uma comunidade é. Um lugar onde ninguém precisa ser perfeito. Um lugar onde podemos simplesmente ser humanos, aprendendo, crescendo, nos lembrando de quem realmente somos. Respire mais uma vez e agradeça do seu jeito por estar aqui. Agradeça à vida, a Deus, ao mistério que nos reúne e também à coragem que existe dentro de você. Porque estar aqui já é um sinal de que algo em você deseja viver com mais verdade. Quando se sentir pronta, mova devagar as mãos, os ombros, o pescoço, os pés. Alongue sua coluna. E quando se sentir pronta, pode abrir os olhos. Oi para vocês. Vou fechar aqui a música, porque senão eu não escuto. Ela subiu aqui. Peraí. Pronto. Agora sim eu consigo ouvir. Como foi para vocês essa meditação? Tocou em algo aí dentro? Então eu vou compartilhar a tela novamente. Cadê ela?
Achei. E colocar as práticas de consciência para esses 15 dias. Então, quando eu colocar o slide, eu vou pedir para vocês darem um print ou tirarem uma foto, que aí fica mais fácil. Eu vou comentar rapidamente, porque eu acho que fica mais fácil também. Cadê a tela? Aí. Então, são 15 dias, tá, gente? Não precisa afobar, achando que é muita coisa. Até porque não é um curso para você ter que fazer. Nem nos cursos a gente tem que fazer. Qual é a prática? Quais são? Em quais situações você vai escrever isso ao longo desses dias? Você sente que está sozinha emocionalmente e tem a ver com o tema que a gente vai trabalhar no próximo encontro. Mesmo quando há pessoas por perto. Às vezes tem algumas situações, e eu já tive isso demais, e às vezes ainda tenho, em que eu me sinto só. É bom, é importante a gente reconhecer quais são esses momentos. Depois, existe algum momento em que surge dentro de você o pensamento: ninguém está realmente comigo, no fim eu sempre tenho que lidar com tudo sozinha? Essa pergunta, ela está relacionada à primeira, então vamos considerar que é uma pergunta só. Quando algo importante acontece em sua vida, você tende mais a compartilhar ou a se recolher? Também não tem resposta certa ou errada. É para você se perceber. Responda sobre você, sobre o que você sente realmente. Observe também se existe em você o movimento de agradar muito, estar antes que alguém se afaste. E a última pergunta é: em quais momentos da minha vida, para você responder, eu me senti verdadeiramente amparada? São reflexões que muitas vezes tocam em lugares profundos dentro de nós. Já fizeram a foto ou print? Porque aí eu já fecho aqui e posso ver vocês melhor. Já. Então, já. Beleza. Então, o fato de parar um pouquinho para responder a essas perguntas já significa um movimento mais profundo de olhar para dentro. E aí é aonde a nossa consciência vai se expandindo. Se eu sigo nesse movimento de olhar para dentro, e essa é a maior proposta da Aira para vocês levarem para casa, é refletir, você com certeza tem muito mais facilidade de perceber seus padrões. Às vezes, num atendimento, uma pessoa ainda aflita porque não conseguiu vencer determinada situação ou desafio, mas a maneira como ela traz mostra muito a consciência de se perceber, e aí eu consigo mostrar para ela o quanto ela avançou, porque muitas vezes o que está dando errado nas nossas vidas, o que parece que não evolui, que não avança, tem muito a ver com essa falta de autopercepção. E essas perguntas correspondem exatamente ao tema da semana que vem. Então, vai ser muito importante vocês responderem, porque a gente vai falar sobre isso na semana que vem, não, na quinzena que vem. Alguma dúvida, meninas? Podem falar. Quero ouvir como foi o primeiro encontro, quais foram os insights que vocês tiveram, que isso é muito importante também.
Acho que o meu primeiro Giovana, insight, acho que é. Carla, Fala. Não, acho que alguém já ia pode. falar, pode falar. Não, Carla, não, é porque eu vi o microfone da Giovana aberto e não vi o seu, mas pode Não. falar. Eu acho que o insight é exatamente. Acho que veio muitas coisas, né? De coisas que eu quero fazer e que veio como exemplo, mas acho que o insight principal é que juntos você consegue dar continuidade. Acho que veio muito, a Giovana falou muito isso, né? Quando você está num grupo. E eu acho que eu preciso dessa continuidade, o estar junto, porque assim, por mais que você faz, né, e como eu comentei, você percebe alguma coisa, mas você não consegue explanar ou sozinha entender aquilo, né? E aí junto você consegue falar e vai vindo os insights. Eu acho que o insight é esse, é que bom que eu entrei como convidada, né, para poder dar continuidade depois. E o insight é esse, que aqui acho que eu vou conseguir dar continuidade a um processo que eu comecei lá atrás, né? E que ele veio amadurecendo e que agora acho que é isso, né? Que aos pouquinhos, sem aquele peso, né? O peso do tipo, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter muita atividade? Será que eu estou arrumando mais uma atividade para mim? Então, acho que esse insight veio bem de que vai trazer o que eu preciso. Vai ser Que quase uma terapia. é uma terapia de certa forma, né? O movimento profundo, né? E o grupo ali, a gente não tem como não ser. Você sentiu que foi muita coisa que eu pedi para esses 15 dias? Eu acho que não. Tá. Esse feedback é importante para mim porque não é muito que vai trazer para a gente o que a gente veio buscar aqui nesse nível que às vezes nem sabe o que é. A constância, é a disciplina que você falou, a disciplina É. de olhar para dentro, de se observar. Se observa, gente, se observa muito, porque assim as respostas vão chegando, a gente vai percebendo. E o observar E vem quando você se. não tem para onde trazer isso, as coisas se perdem. Essa disciplina, por mais que você põe uma disciplina, mas você traz isso para ali, aí meio que se perde, né? Porque você não faz todo dia. Eu acho que é isso. E aí, se vierem questões assim, a gente vai trabalhar isso daqui. Pode trazer no próximo encontro, porque o simples fato de responder não é uma atividade mental, é uma atividade muito mais a nível de essência mesmo, né? Do coração. Então, tocou em algo ali, traz no grupo, traz no encontro, e a gente vai trabalhando tudo isso. Estou Bom, muito feliz de ter você aqui, viu? eu muito feliz de ter tido a oportunidade de voltar, de entrar. Obrigada. Esther, Assim, os insights eu percebo que tem alguns que insistem, né? Mas alguém lá atrás falava para mim assim, Esther, trabalhe a sua criança interior. E eu não entendia, né, nem essa linguagem. Então, hoje, o que eu percebo é que ainda os insights vêm dessa criança interior, né? Até aqui agora, assim, né, no momento de fala, né? Ainda me expor, eu tenho muita facilidade de me julgar, né? Então, é um dos insights, assim, é esse julgamento, essas exigências comigo mesmo, mas que já está bem mais leve, né? Então, o grupo, ele me leva para esse lugar, entende? De me expor, né? E é por isso que eu tenho, e você sabe, né? Eu me esforço para estar em grupo, para que isso possa ir, ao longo do tempo, cada vez mais, né? Ficando mais leve
E esse julgamento de quando eu me exponho, vem algo, né? Os meus julgamentos. Então, é sobre isso. Os insights ainda permanecem, mas são mais leves, né, hoje. Você Passar, se desafia o tempo todo, né? com certeza, né? Eu não gosto de ficar nesse lugar. Primeiro, eu identifiquei a vítima, né? Então, eu conseguia sair desse lugar de vítima, né? E tudo. Mas ainda, essa criança, ela fica muito tem situações da minha criança interior que são muito vivas na minha memória, né? E aí eu consigo hoje conversar com essa criança, tentar acolher ela, mas a adulta ainda tá fraca, né? Mas é sobre isso. Os insights ainda é sobre essa questão da exposição e de estar em grupo. Eu gosto muito desse desafio, né? Porque eu percebi que eu cresci muito me desafiando a estar em grupo. Ok, quando for dormir hoje, faz carinho nessa criança. Dá um abraço nela, sabe? Aquele abraço, assim, como se fosse um abraço de alguém que você sabe que te ama muito. Bom, eu tenho feito. Obrigada, Sheila. Obrigada eu, Esther. Lisa, Bom, primeiro eu fiquei feliz de ver a Carla participativa aqui, de ter mandado o convite para ela e dela ter entrado. E, e fiquei pensando, né, em várias outras que podiam estar aqui também, mas estarão nas próximas, né? É um espaço muito bom, muito importante e que vai fazer bem para muita gente. Então, eu fico muito feliz de fazer parte disso e, ao mesmo tempo, de estar aqui também, né, vivendo isso e saber que é esse movimento, né? Então, na meditação, eu senti um pouco ali em algum momento, falar, nossa, mas eu já ouvi isso, por que eu não vivenciei no dia a dia, né? E às vezes a gente se afasta, né? A gente escuta e tal, e pensa, por que isso não impregnou na minha cabeça? Por que a gente vai esquecendo, né? E aqui é justamente o ambiente para isso, para a gente sempre lembrando, né? E, e retomando aquilo que a gente escutou uma vez e às vezes vai esquecendo ou vai deixando de lado. quando vierem os porquês eu não fiz isso, a gente só precisa olhar e falar assim: olha, que bom que isso está vindo de novo e agora eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Porque é, né? Lembra lá do espelho que vai sendo colocado? Ai, gente, eu quero agradecer, eu estou muito feliz. Lisa, agradecer pela parceria, agradecer pela entrega, por estar aqui comigo, que além de parceira se tornou uma grande e querida amiga. Luana, que não está aqui agora, está no Sri Lanka, gente. Imagina, agora ela está dormindo enquanto a gente está aqui. Carla, obrigada, porque veio aqui, veio e decidiu ficar e realmente estar com você, ter você num grupo é sempre um presente. É muito bom ouvir o que você traz, agrega muito, sua presença agrega. Esther, Esther, eu me apaixonei por você, aquele jeitinho rebelde seu, lá no início, porque eu vi verdade. Eu acho que o seu perfil naquela época era muito reativo, era justamente em função de não se conformar com esse mundo todo anestesiado, mascarado, né? Então, eu te admiro muito e eu me sinto honrada demais de ter você aqui, porque eu sei o quanto você é seletiva e exigente. Gi, às vezes você está falando, eu olho e falo, gente, quanto amor, como você é amorosa, como eu me sinto também, sabe, acolhida demais por você em todos os momentos.
que isso começou como uma parceria, não, como um trabalho, né? Onde eu estava ali como professora, mentora, mas se tornou uma amizade bonita. Então, eu sou muito grata a isso também. E eu sei que isso é possível com vocês, né? Essa conexão gostosa que a gente tem aqui, porque a gente se conecta de um lugar sem medo de se mostrar. E é de pessoas assim que eu quero me cercar. Eu quero pessoas assim na comunidade, que tem essa disposição. Tem gente que vai estar adiantado, que a gente vai olhar e vai falar: nossa, mas essa pessoa já está evoluída na vida. E outras a gente vai olhar e vai falar: nossa, vai sentir compaixão. Mas se internamente a pessoa tem coragem de se mostrar como ela é, isso é bonito, é muito bonito. Então é isso, gente. Por hoje é só. Nós estamos encerrando no horário e nós vamos subir esse encontro lá para a Biblioteca da Consciência e compartilhar o link caso vocês queiram ver novamente, tá? Vai estar, na verdade, quem não está na Eduz tem que entrar na Eduz para poder assistir por lá, porque vai para a Eduz, né? Tá bom, a gente resolve esses pormenores. Muita gratidão, um beijo enorme para vocês. Linda semana, linda próxima semana, mas a gente segue conectadas lá no grupo de WhatsApp, tá certo? Gratidão, Shirley. Gratidão. Boa Gratidão, noite. Beijos. beijos.